esse meu assunto, ele ficou conhecido no meio dos médicos. Eu estava na fisioterapia depois de toda a minha reabilitação. Os caras iam na fisioterapia e diziam assim: tu é o cara do choque? Cara, eu tive que vir aqui te conhecer. Cada luta, uma benção. Olá, como vai sua alma? Como é que tá o teu coração? Como é que tá essa cabeça? Hoje, primeiro episódio do Cada Luta, uma benção. Meu nome é Márcio Pisoni e eu tô aqui com dois caras muito especiais para esse primeiro episódio. Eu sou o Alexandre, eu sou um cara comum que acredita que pessoas comuns impactam vidas e é por isso que a gente está criando esse podcast, para trazer pessoas comuns para contar suas histórias. Exatamente. Antes de apresentar aqui o convidado, o pessoal vai estar curioso, quem seria o primeiro convidado. Ele está achando que vai ser cobaia, mas a gente queria dar isso como honra. E a ideia do podcast é levar esperança, de inspiração para a vida das pessoas. Faz pelo menos 10 anos que a gente já estava com esse coração de um dia ter algum lugar onde a gente pudesse comunicar esperança para as pessoas, que elas não desistissem das suas lutas. Há 7 anos atrás a gente fez o esboço disso, 5 anos atrás a gente fez uma série disso, e hoje é o nosso primeiro episódio e é uma honra te ter aqui com a gente. Eu quase falei teu nome agora, mas queria que tu te apresentasse aqui pra gente. Beleza, eu sou Leonardo Costa, sou um cara temente a Deus, que passou por como é que eu vou dizer, um milagre na atualidade. Um milagre, porque eu sou um milagre. E sou um cara que sou temente a Deus, casado, esposo, 20 anos de casado, tenho um filho de 5, vai fazer 6 anos, sou de Porto Alegre mesmo, Rio Grande do Sul, e estou aí para contar um pouco da minha história. A gente estava falando antes aqui que vai ser alguma piada, que o primeiro episódio teria que ser eletrizante, alguma coisa assim, porque eu cheguei até a tua história, Léo, através de um grupo, que em comum, no WhatsApp, de alguém que estava passando por uma grande dificuldade, que tinha que orar, que estava internado, que estava no hospital. E em algum momento eu fiquei um pouco curioso, assim, mas o que está acontecendo com o cara? E aí, naquele momento ali, eu fui acompanhando de forma meio superficial até o que estava acontecendo contigo, E a tua história é muito impactante. Então, nós acreditamos que a tua história, o que aconteceu contigo, tudo que tu passou, vai ter uma oportunidade muito grande de pessoas que, quem sabe, estão passando agora, ou algum familiar de alguém que passou pelo que tu passou, pode ser impactada, principalmente para receber aquela pílula assim, de coragem, de adrenalina, de alegria, para não desistir. Algo que influencia muito, a gente escolher cada uma benção, é aquele texto lá bíblico, sagrado, que está em Tiago, que fala, tende por grande alegria ou passar por tribulação, passar por provação. A gente sabe que a gente está numa época onde as pessoas elas não querem passar por dificuldades, quando tem as dificuldades elas logo querem desistir, só que o texto fala que se a gente conseguir ter alegria, a gente adquire perseverança, se a gente passar por a prova de fé, e essa perseverança nos entrega tanto maturidade quanto integridade. Ou seja, uma definição bem rudimentar de maturidade é a gente aprender a escolher sofrer pelas coisas certas. Eu tenho uma filhinha também de 5 anos e ela sofre quando ela tem que comer a sobremesa depois do almoço, depois da janta. Ela quer comer antes, mas isso é um sofrimento de uma criança. Depois, com o tempo que vai passando, não vão ser os mesmos sofrimentos. Então, nós como adultos, os sofrimentos é a família, o filho, é a profissão, é o propósito. E a integridade são partes de nós que nós não temos ainda, porque nós não passamos ainda pelas tribulações necessárias. Então, eu acredito que o que aconteceu contigo, possivelmente deve ter alterado um pouco sobre quanto o sofrimento é importante, e também algumas partes que o Léo não tinha, que o Leonardo não tinha, mas a partir do momento que passou pela dificuldade, hoje tu pode dizer que tu não é o mesmo cara. Eu não sou o mesmo Leonardo. Existe um Leonardo antes e depois
de ter passado, né, por esse episódio. Então eu queria, né, Alexandre, vamos convidar, pedir para o Leonardo contar para nós um pouco do que aconteceu, porque eu acredito que isso vai impactar muitas pessoas. As pessoas que vão ouvir a tua história, com certeza elas vão se sentir influenciadas, porque tem milagre, tem sobrenatural, né, tem, né, a internet usa muito, né, aquela hashtag EQM, né, experiência de quase morte, tem coisas que são inexplicáveis, mas a alegria que conseguiu superar, a gente está junto aqui. Eu queria, Léo, que pudesse contar já um pouco para nós como que se deu o episódio, né, alguns detalhes, para poder servir as pessoas, né? Então, assim, né, realmente quase morte. Porque a pessoa que fica 10 minutos morto é considerado morto, né? Então... É quase mortinha da Silva. É quase morto. Então... E foram, que nem eu digo assim, né? Vai ter logo em seguida uma outra pessoa aqui, que é minha esposa. Porque eu sofri uma parte e ela sofreu outra parte. E ela estava de fora. Então, quem está na UTI, que nem eu fiquei 20 dias, passa por um processo. E quem está fora da UTI e vê o sobrenatural de Deus acontecendo, vendo aquela pessoa que os médicos dizem, olha, fica aqui pelo HPS, não vai embora porque ele pode ir a qualquer momento. Então são dois processos. Eu vou contar a minha parte, que é o que eu interessa. E então, assim, em 26 de julho de 2023, um dia normal, saí de casa, acordei cedo, saí de casa, tomei meu café primeiro, não tomei o café com a família, saí cedo, fiz algumas rotinas de manhã, voltei próximo do meio-dia, já passado meio-dia, não almocei junto com a esposa, com o filho, acabei na correria do dia a dia, toca aqui, correria do trabalho, dá um tchauzinho só, tchau, tô indo, 16 horas da tarde, minha esposa recebe a ligação, teu marido sofreu um acidente, ele tá entre a vida e a morte. Nisso, eu estava num cliente, nós temos uma empresa de piscinas, né? Faz manutenção, conservação em piscinas, eu estava junto com o pessoal fazendo um atendimento, e nesse lugar, é um lugar ermo, assim, uma piscina olímpica, estava só eu e mais 2 da minha equipe. No momento que a gente foi encerrar, eu disse, vamos encerrar, vamos guardar tudo que nós já estamos indo embora. Eu tirei o cabo que a gente utiliza para fazer a limpeza da piscina e acabei encostando no cabo de alta tensão. O cabo de alta é mais de 13 mil volts. Então, eu tomei a descarga elétrica. Nesse momento, é impressionante que nesse dia eu comentei com os meus funcionários, pessoal, cuidado com aquele lugar que vocês podem, é muito próximo à rede, então quando a gente for terminar, naquele dia eu falei, tomem cuidado, e naquele dia eu fiz o que deveria ter sido cuidado por mim mesmo, que eu orientei. E cara, foi impressionante, eu me lembro até hoje, eu estar falando assim do outro lado da piscina, 15 metros longe, eu falei, pessoal, cuida aí. Tanto é que eu fui fazer porque eu achei arriscado e tal. Quando eu tomei a descarga, eu não me lembro de mais nada nesse dia, só me lembro dessa parte. Fui jogado para dentro da piscina. No instinto de sobrevivência... A piscina estava vazia? Estava cheia? 2,50 metros de profundidade. E tu ficou lá dentro? Eu caí lá dentro. A piscina, no processo ainda de limpeza, produto químico, lama, tudo que tu imagina numa piscina parada há 5 anos. Tinha muito residual ali dentro. Muito resíduo. Tentei fazer me ajuda, e aí desmaiei e comecei a afundar. Um dos meus colaboradores me catou, só que eu grande, não conseguiu me tirar para fora. Como o barulho foi tão grande do estouro que deu, tinha um pessoal, mais ou menos um campo de futebol longe, estava fazendo uma instrução naquele dia. O pessoal do GAES, né? Inclusive, esse pessoal aí, eu tô tentando encontrar eles, tá? Mas eu vou ter que comentar aqui, é o Ricardo do GAES e o Renan. Esses 2 caras, com mais alguém, junto dos alunos, escutaram isso. Tu encontrou eles algum dia depois? Isso que tu falou? Não, eu tô tentando encontrar eles. Então, se eles estiverem
nos vendo aí, né? Vamos Vai estar o nosso @, aqui, segue a gente vai fazer esse encontro. Isso aí, Ricardo e Renan. Eles eram do GAES, não sei se eles continuam, que é o grupo tático da polícia. Então, assim, eles escutaram o barulho e vieram correndo e viram o meu pessoal tentando me tirar da piscina, porque eu sou pesado, né? E eles tentando me tirar e não conseguiam tirar eu de dentro da piscina. E aí, na mesma hora, eles grudaram, levantaram, me botaram na beira da piscina e ali mesmo eles começaram todo o procedimento que eles aprenderam. Ressuscitação, e sabe que afogamento é diferente, né? Tem que fazer massagem, virar de lado, deixar sair água, de novo, massagem. Cara, ali eu tive 5 paradas cardíacas. Eu ia e voltava. Nesse meio tempo, o SAMU já tinha sido acionado. Tu lembra de alguma coisa lá, nessa processo da massagem cardíaca? Ou Nesse momento, eu não me lembro de nada. Isso, as memórias de lá vieram depois. Entendi. Mas se eles não tivessem ali para te prestar um primeiro socorro, Não, porque o pessoal não conseguia nem me tirar da piscina. Foi um milagre estar perto. Não era, cara. Aí vocês vão entender o que não é. Não foi coincidência os Aí, caras estarem na mira. aí vocês vão entender o que é o milagre. Uma semana antes, esse pessoal passou por um treinamento de primeiros socorros. Tava Uma reciclagem tava fresquinho de o processo. afogamento, uma reciclagem de choque, uma reciclagem de ressuscitação. Então eles estavam com sangue na veia para pegar o primeiro morto. E Deus, é aqui que vocês vão treinar. Tava procurando esse ano. Cara, isso que me mostra o quão propósito Deus tinha em tudo isso. E Ele já tinha preparado tudo isso. Entende? Então, assim... Tu disse que, a gente conversou um pouco antes que tu falou que o choque foi tão grande que acabou até a energia na rua. Exatamente. Meu Deus. Caiu a rede toda da rua, assim, lateral, porque acontece, o terreno ele é quase na altura da rua lateral, então ficou muito próximo, não é uma coisa assim que era fácil de acontecer, foi muito difícil de acontecer. Aconteceu. E aí, como é que foi o processo? Teve 5 paradas cardíacas 5 paradas ali, chegou a SAMU. E depois veio a SAMU. Chegou a SAMU, deu o primeiro pronto, botou a máquina em mim, e continuou as massagens, porque indo e vindo. Um dos meus colaboradores foi junto comigo na ambulância e disse que eu levantava da ambulância. Assim, levantava e sentava, levantava e acordava e caía. Ali eu tive mais 2 paradas. 7 paradas cardíacas. E a SAMU levou 10 minutos para chegar. Então, nesses 10 minutos, eu fiquei apagadaço. Então. Chegando no pronto-socorro, cheguei com 50% de saturação. 50% de saturação, tu sabe o que é isso? Cara, ninguém sobrevive com 50% de saturação. 80% já é entubado no Covid, é o que me disseram lá, né? Então, e fui acordar 3 dias depois. Acordei entubado, amarrado, uma cama de UTI, com a minha esposa e o meu tio do lado falando, sabe quem somos? Pisca, você está dizendo assim, sabe quem a gente é? Pisca 2 vezes. Aí eles diziam, olha, tá acordado e tá. Mas naquele momento tu já compreendia alguma coisa? Ainda não entendi, tu sofreu um acidente. Daí começaram aos poucos, tu sofreu um acidente. Mexer. Amarrado, mas eu tava entubado, porque eles amarram a pessoa entubada para não tentar te dar ali. Isso. Então, eu fiquei uns 3, 4 dias entubado, porque eu tive pneumonia, meus rins pararam de funcionar, tive que ser pronado por causa da água nos pulmões. Comentou que quebrou a costela. Sim, eu tive costelas quebradas por causa da massagem. Sempre quebra, né? Sempre quebra, né? Então, foi um processo de 20 dias na UTI. 20 dias não é nada para quem, olha, vai ficar 6 meses. Pode ser que ele fique 1 ano. Pode ser que ele não acorde. Pode ser que ele acorde e não reconheça ninguém. Pode ser que ele não ande mais. É assim que a UTI é. Ela é nua e crua, diz, não vai embora porque ele pode morrer agora. 20... Quantos dias? 20 dias. 20 dias. Exato. E tens algumas memórias, né, nesse tempo?
Então, o processo, assim, de UTI, que eu digo, é um processo, assim, que, para mim, ele foi muito espiritual, sabe? Muito espiritual. Então, uma pergunta que eu ia te fazer é como que a tua fé, né? Como que a fé da tua esposa, né, a fé da tua família foi importante, assim, dentro desse processo, né? Como que a tua experiência, cara, com Cristo, assim, ela te influenciou a passar, né? Porque depois do tempo de UTI também teve um tempo de reabilitação, né? Teve todo um processo. Exato. Então, assim, a minha recuperação, cara, ela foi uma recuperação, assim, ó, totalmente fora da curva. Totalmente fora da curva. Os fisioterapeutas falaram, olha, Leonardo, eu não sei, tu tá indo tão bem que eu acho que a gente vai te tirar da ventilação mecânica, vão te botar no quarto, O que motivava isso? Eu sabia que eu precisava sair dali. Então, internamente, eu lutava por isso. Porque eu tinha uma esposa, eu tinha um filho, e eu me sentia na obrigação de voltar e continuar com eles. Olha, essa que eu falei, a maturidade, né? A maturidade é quando a gente entende, né, pelo que vale sofrer, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas parece que algumas coisas elas vão desistindo porque parece que não vale a pena sofrer tanto. E que importante, né? E dentro desse período ali que tu ficou, dentro da UTI, tu tens alguma memória ali da tua esposa indo ali, saindo, tu tens alguma... A esposa, ela foi, como é que eu vou dizer, ela foi fundamental. Porque ela que me alimentava de Deus. Ela que me alimentava. Porque é um ambiente que tu não... Eu tive uma, assim, já naquela fase ainda que eu recém tinha acordado, eu tinha um segundo plano. O que é o segundo plano? O médico dizia, Leonardo, te acalma, tu tem que descansar, calma, Leonardo, tá entubado, respira devagar, deixa o equipamento fazer, eu me agitava muito, tanto é que eu fiquei 100% amarrado. E quando eu fechava os olhos, eu tinha um segundo plano, bem assim, segundo plano, fechava os olhos para tentar descansar, e eu tinha luzes, eu tinha pessoas passando. Aí foi que começou... Como se fosse outra realidade, assim, tu chegava uma outra realidade. Quase que Matrix, assim, sabe? Fechava os olhos, tentava descansar, eu tenho que descansar mentalmente só, não conseguia falar porque eu estava entubado, e eu tinha uma outra visão. Então eu não conseguia descansar. Sabe uma pessoa que quer descansar, fechar o olho e parar de enxergar tudo aquilo na volta? Não conseguia. Era difícil. E aí o que aconteceu? A minha esposa, quando começou a ter acesso a mim, a primeira coisa que ela falou assim, ó, amor, eu sei que tu não pode falar, tu não pode fazer nada, mas assim, Deus vai me mostrar exatamente o que tu tá sentindo, o que tu precisa, Uau. E eu vou fazer. Uau. Exatamente isso. E cara, eu tinha sede, ela sabia, ela ia lá, pegava uma gaze e molhava meus lábios. Eu precisava escutar um louvor, ela botava o meu filho a falar, ela botava um louvor para me escutar. E aquilo ali me alimentava, cara. Era um remédio. Me alimentava para me passar. Então, assim, ó, ela ia de manhã, de tarde e à noite. Abriu mão de tudo para estar contigo lá. Aí vem a rede de apoio, né? Que é uma coisa fundamental também para quem tá nesse processo. É tu lembrar que a pessoa que tá lá, ela precisa de uma rede de apoio. Ver se os familiares daquela pessoa estão precisando de alguma coisa, se precisa que leve até o hospital, se precisa que leve um alimento, se precisa que leve alguma coisa, porque aquela pessoa, ela tá passando aquele processo e ela precisa de um apoio. E em algum momento, né, quando tu tinha um pouco a consciência lá, né, porque, né, em algum momento tinha que descansar, em outro momento falou que estava tendo uma realidade ali de vendo algumas coisas que não sei se tu conseguia identificar. Nesse momento, assim, como é que foi a questão da fé, assim, em relação a pensar assim, poxa, olha onde a minha fé me levou, será que eu não estou no lugar errado? Em algum momento tu pensou... Não, esse momento, assim, ó, um momento que tu não ia me ver, e não me ver nunca, né, no hospital, era reclamando. Por que está acontecendo isso comigo? Em nenhum momento eu questionei a Deus
o porquê daquilo ali. Por que que eu tô acontecendo? Eu agradecia que tinha acontecido comigo, não com um funcionário meu, que não poderia não ter o mesmo resultado que eu. Que eles não que, mas eles eram mais, daqui a pouco mais fraco, não sei, saúde, qualquer coisa. Mas, entendeu? Eu sou responsável, eu como dono da empresa, eu agradecia a Deus que tinha acontecido comigo. Eu só dizia que fosse um propósito de Deus. Então isso ficou claro para mim, de que tinha um propósito maior. Cara, e esse meu assunto, ele ficou conhecido no meio dos médicos. Eu estava na fisioterapia, depois de toda a minha reabilitação, os caras iam na fisioterapia e diziam assim, tu é o cara do choque? Cara, eu tive que vir aqui te conhecer. Os caras chegavam lá e, não, tu é verdadeiro. 13 mil, não aguenta. Tá aqui, eu vi tua ficha toda. Quando o cara foi fazer a primeira fisio em mim, ele chamou o chefe dele e disse, cara, esse cara aqui morreu, voltou, 13 mil, o que eu faço de exercício nele? O que eu mando pra ele? Aí vieram 2, assim, me atender. Não, vamos treinar, vamos fazer isso. Não ficou, foi uma sequela ali no início, cara, ou depois? Pensa numa coisa, 13 mil volts. Se tu pegar um bife em 13 mil volts e só largar em cima e pegar o bife, ele tá pronto, pode comer. Queima na hora. 13 mil tu queima de dentro pra fora. Eu não tive uma queimadura, eu não tive uma sequela, não tive um arranhão. Não tive um arranhão. Eu fui arremessado para dentro da piscina. E dentro da piscina ainda teve um afogamento. Afoguei, bebi aquela água cheia de alga, produto. 2 semanas depois eu tossia e cuspi as algas que estavam no meu pulmão. Tive pneumonia. Meus rins até... Isso aí foi... A minha esposa chegava para os médicos na UTI e dizia assim, doutor, o que eu preciso orar pelo meu marido? Orar? Ora para que os rins dele funcionem, que parou. Então tá, oração. Se ajoelhava na porta da sala vermelha da HPS, na frente de todo mundo, e clamava. Cheguei na UTI, os caras me estabilizaram. Cheguei na sala vermelha do pronto-socorro, os caras me estabilizaram. Agora é o seguinte, ele tá estabilizado, só que ele precisa ir pra UTI. E pra UTI, só entra quem sai ou quem morre. Então alguém tem que sair ou tem que morrer para ele subir, porque lá eles vão ter um atendimento. Porque no pronto-socorro chega tudo. Tiro, bomba, tudo. Então o cara ali na sala vermelha, daqui a pouco tá atendendo um que tá mais pior ali, outra não tem uma atenção. Que é normal, porque imagina um pronto-socorro de Porto Alegre. Cara, não deu meia hora, eles ligaram. Abriu uma vaga na UTI. Já foi. Direcionar direto para UTI. Então são coisas assim que eu vejo que eu passei por isso, mas Deus estava sempre me cuidando. Então quando tu me perguntou se eu tive uma visão, coisa... Quando eu comecei a recobrar a consciência, ninguém me disse, aconteceu isso, eu sofri um acidente. Beleza. Cara, em momentos da UTI, eu via de fora, assim, como se fosse uma câmera CFTV, filmando eu na beira da piscina e os caras... Tu via essa imagem? Eu via essa imagem. Como se tivesse... olhando e os caras me sacudindo, fazendo massagem. Você enxergava ali? Eu me enxergava assim. E aí, aquela hora, Deus me disse assim, olha lá onde tu estava. E agora tu tá aqui. Tá passando por esse processo. Uau! E essa imagem, assim, pra mim ficou gravada, assim, de uma tal maneira, assim, porque ninguém me contou como foi. E aí depois, aos poucos, eu fui perguntando pros meus funcionários, como é que foi? Não, eles te botaram em tal lugar da piscina. Os caras... Bem como tu tinha visto. Bem como eu tinha visto. Então, naquele momento, Deus me mostrou de lá, assim, ó, Leonardo, isso aqui tu passou por isso, mas tu tá vivo. Então, agora vamos lutar junto. Bom. Eu ia te perguntar, tu teve algum sentimento, tipo, eu tenho uma missão agora? Isso aconteceu por alguma coisa que mudou na tua cabeça, assim? Então, assim, muitas coisas Deus fez. Era o antes ou depois do choque, né? Alguma coisa assim, né? Percebe que teve uma mudança? O Léo de antes era o cara que corria, faz aqui, faz ali, não dá tempo, não, tá, tchau, pum, fecha a porta, não dá tchau. Não, hoje é o Léo que... Mas automaticamente
tu quer voltar para aquele ritmo que tu era antes. E aí, logo em seguida, que eu comecei a voltar ao ritmo, e aí querendo voltar ao velho Léo, correndo, fazendo as coisas rápidas, não dando atenção para a família, deixando de lado o propósito principal, que é a família, Deus me ia lá e, pum, canelada. Ai! Uau. Então, em relação às riquezas, né, tu deu uma... Tirei o pé. Tirei o pé total. Deus, família. Mais tempo família, menos tempo trabalho, mais focado em mim, na família. Não que a gente deixe de trabalhar, né, mas a gente consegue gerar um equilíbrio. E como é importante essa intencionalidade, né, da gente querer estar com a família. A minha esposa fala muito lá em casa, né, Márcio, se tu estiver aqui, tem que estar totalmente aqui. Porque a gente está junto com a família, né, e a nossa cabeça chegava em casa, o cliente, demorava para desligar. E aí esse processo a gente não percebe, mas os nossos filhos, a nossa esposa, ela percebe. Léo, eu queria te perguntar algo dentro do que tu ouviu ali da tua esposa, dos teus amigos, né, e também em relação a tudo que tu viveu, assim, o que seria de mensagem assim, para passar para as pessoas? Porque pode ser que nesse momento tenham pessoas, né, que estão convivendo com um familiar na UTI, né, pode ser que nesse momento, né, uma esposa, né, possa estar passando por, né, um momento assim onde ela não sabe se vai ter o marido de volta, né, de todas essas histórias, né, que tu viveu, que tu compartilhou, o que teria de mensagem assim para entregar, assim, olha, né, não desista, por quê? Eu tinha perguntado a minha missão, né? Naquele momento a minha missão era sobreviver. Porque eu recém tinha me mudado no meu apartamento novo. Eu lutei para conquistar a minha esposa, dar um bem-estar para minha família. E a minha esposa dizia, eu tô sozinha em casa, teu filho, estamos só te esperando. E aquilo ali motivou para mim sair assim daquele cenário em 20 dias. É rápido, né? 20 dias. Quanto tempo demorou para voltar a trabalhar e fazer? Há uns 3 meses, assim. Fiquei em casa, mas assim, reabilitando, perdi 10 quilos de massa magra. Perdi muita força, né? Muita força eu perdi. E uma coisa que a gente estava até falando, e hoje no grupo de oração lá a gente falou, que como é importante a gente cuidar da saúde, né, do corpo. Cara, eu vinha numa dieta, uma regressão, uma série de exercícios, me cuidando, e aconteceu o acidente. E o médico falou, olha, eu vou dizer, Cristiane, minha esposa, o Leonardo, ele sobreviveu porque ele estava desintoxicado, ele estava o corpo dele estava preparado para isso, porque se ele tivesse, como tu disse, a 140 quilos atrás, certamente ele não teria sobrevivido. Olha que loucura. Então, assim, o que me deixa, assim, qual é a palavra que me deixa, assim, é a gente estar preparado sempre. Boa. Esteja preparado, porque as lutas... Porque no momento de sair dessa porta aqui, qualquer coisa pode acontecer. Boa. O propósito de Deus, depois dessa porta aqui, para nós todos aqui, pode ser diferente. Boa. Então, esteja preparado. Boa. Beije mais, diga que ama mais. Boa. Mais tempo em família. Intencional, né, a gente fala. Porque a gente não sabe, cara. Tava tudo indo normal. Era mais um dia normal. Era mais um dia normal na vida do Leonardo, da Lé de Piscinas. Tudo beleza, ia acabar, voltar para casa. Tudo bem. A gente entende, né, que parece que tem algumas coisas assim que nos iludem a ponto de a gente achar que a gente tem um total controle da nossa vida. E às vezes, quando as coisas estão descontroladas, às vezes a gente não tem onde se agarrar, às vezes, né? Mas como é importante, quando tu falou, né, do grupo de apoio, de ter uma fé, de ter uma espiritualidade. Eu acho que a tua mensagem aqui hoje pegou todo mundo, né? Nos pegou, né, Alexandre? Na questão de a gente estar preparado, né? Cuidando da saúde, né? Cuidando do conhecimento, cuidando daquilo que precisa cuidar. Mas também eu acredito que a tua mensagem, né, ela chegou muito no coração de várias esposas hoje aqui também,
que por algum motivo, às vezes, elas acham que aquilo que elas fazem pelo marido e pela família não vai ser suficiente para trazer cura, né? E a tua esposa, ela passou, né? Ela foi usada por Deus pelo processo de cura da tua reabilitação. E como é importante, né? Teu filho ali junto, né? E assim, hoje o pessoal que estiver passando por isso, na parte de UTI, hospital, é muita fraqueza que a pessoa sente. A pessoa não tem vontade nem de orar, nem de buscar, só tem que ter fé. Porque lá, várias vezes, o inimigo visitou. Sentiu a presença do mal. E dizia o seguinte, botava a mão na cama, só diz sim, acaba tudo isso aqui, para esse teu sofrimento, a tua esposa para de sofrer, e tu vem comigo e acaba. Tu sentiu, E o que eu dizia? sentiu a presença do mal mesmo. Exato. Dizendo, Eu chegava todos os dias na ponta da minha cama e dizia, só diz sim, diz se sim fosse pra uma mim. pessoa, uma presença, chegava lá e pedia para você desistir. Diz sim pra mim, acaba com tudo isso aqui, tu para de sofrer, tua esposa para de sofrer, acaba isso aqui. E eu dizia, não, o meu Redentor vive. E sumia. Ou eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Uau. E sumia. Bom, assim, só encurtando um pouquinho mais a parte espiritual que eu sofri lá, eu fui um dia tirado da UTI. Ele me tirou da UTI. O inimigo me tirou da UTI. Ele me botou num outro cenário totalmente diferente. Me acusando, mostrando todas as minhas falhas. Como se tu tivesse saído do ambiente. Tu estava na UTI, tu estava lá na internação, mas é como se fosse levado Ele para me tirou outro e ambiente. me mostrando, olha, Leonardo, lembra isso aqui que tu fazia na adolescência? Lembra isso aqui que tu fazia? É como se para tu não te sentir merecedor, Exato, ele queria me rebaixar. E eu dizia não. tentando produzir vergonha. Não, o sangue de Jesus tem poder, o meu Redentor vive. E ele ficava louco. Foram muitos desses diálogos, assim? Foram Cara, muitos, assim. eu vou dizer que todos os dias que eu estive lá, Todos os dias tinha alguém te todos acusando. os dias tinha produzindo o vergonha. inimigo tentando me levar assim de uma tal maneira, e aquilo ali me dava mais força, no sentido de eu tenho que sair daqui, eu tenho que me recuperar rápido. O fisioterapeuta, não, tu não consegue ainda, cara, me leva pro banho que eu quero tomar um banho sozinho. Não, mas me leva, vamos embora, banho. Boa. Força de vontade, a pessoa tem que ter. A gente... E uma coisa que é importante, assim, isso a gente fala assim, né? Muitos, estava conversando com o Alexandre, muitas vão dizer assim, isso aí é da medicação que tu tomava. Isso aí tu viu o bichinho porque tu tomou choque. Cara, eu sei disso. Existe essa parte física, biológica, existe a parte orgânica, mas também existe a parte espiritual, e eu acredito muito na espiritual. Não foi uma psicodelia provocada por o efeito do medicamento? Não. Eu sei porque eu sei quem eu sigo, e eu sei quem me tirou de lá. Boa. A gente, às vezes eu encontro bastante pessoas... E aí uma comprovação, né? Falar. Uma comprovação, assim, tipo, esse dia que ele me tirou e me mostrou tudo, e foi o dia que eu mais lutei e dei soco e tipo, queria me grudar nele, porque guerra espiritual. Acordei no dia amarrado até a cabeça, amarrado. Aí eu perguntei, aí passou um enfermeiro por mim, e aí, tá tudo bem contigo? Eu, por que eu tô todo amarrado? Tu gritou o sangue de Jesus a noite toda. Aí eu, não, é verdade. Uns 2 meses depois fui no HPS buscar meus prontuários. Então, uma caixa assim de A4. Aí eu olhando dentro, teve uma noite, ele dizia que era Deus, ele dizia o sangue de Jesus, ele dizia o meu Redentor vive. Isso tem registro. Tá escrito tem isso. registro lá. Uau. Isso então, é memorial, assim, né? Cara, isso é memorial, né? Eu olho para aquilo lá, Deus me leva assim, me mostra e ao mesmo tempo ele diz, vai com calma, tira o pé. Uma das missões do homem nessa terra é levantar memoriais para Deus, né? Isso é ter memorial. Alexandre, a gente costuma ser muito abordado, assim, eu digo por mim, as pessoas, elas
quando elas estão passando por alguma coisa difícil, elas dizem que Deus é injusto, né? E uma coisa que a gente tem certeza é que a vida não é justa. Deus é justo. E a gente não pode confundir Deus com a vida. Porque se a gente confundir Deus com a vida, né, a gente vai perder a esperança. Mas é esse Deus justo que é a nossa plataforma sólida, para que a gente possa viver as injustiças, né? Pode ser que em algum momento tu, né, tomou um choque da tua esposa lá, vem um pessimismo, né? E aí todo mundo, poxa, mas o cara era tão trabalhador, né, mas ele estava fazendo algo honesto, ele não merecia. Então quando a gente entra por esse viés, né, melancólico, pode ser que a gente vá afundando, né? Mas como é importante a fé, porque a fé ela faz a gente ter onde segurar, mesmo, né, quando parece que está tudo desabando. Faz sentido isso? Os clientes ligavam mesmo, assim, falavam... Não merece. Mas como é que eu... Deus, meu Deus, mas o Leonardo é tão querido, tá sempre rindo. Isso não pode ser que tenha acontecido isso com ele. Ele não merece. Né? Como se a vida fosse uma questão de por tu ser bom, então tu merece o bem ou o mal, né? E aí exatamente o contrário, né? A gente vê o primeiro livro da Bíblia, Jó, né? Essa luta, né? Como um homem tão justo, né? Um homem que Deus olhava e, né, podia se orgulhar, passou por tanto sofrimento, né? Tanta dificuldade, mas a gente fala bastante lá em casa, né? O sofrimento que eu vi a minha esposa passar, o maior sofrimento que eu vi ela passar quando eu aparei era minha filha, né? Depois eu aparei meu filho. Então nós precisamos de alguns sofrimentos para gerar algum tipo de vida, né? Gerar uma história, gerar um testemunho. E muitas vezes naquilo que nós esperamos, né, nós queremos poder contar uma história diferente, a gente quer levantar um memorial, a gente quer ter um antes e depois, a gente quer ter um assunto para pregar para as pessoas. Só que se a gente pudesse escolher, nós não escolheríamos choque, né? Nós não escolheríamos parecer um maluco, né? Brigando contra o vento. Então tá cada vez mais claro, né, que nós não sabemos exatamente o que é melhor para nós, mas existe um Deus que sabe, né, aquilo que a gente pode passar, né? E pra gente encerrar aqui, né, tá muito boa essa conversa. Queria te pedir, Léo, para que tu pudesse olhar para a câmera ali e falar para as pessoas, não desiste, Deus tem um plano, tem uma mensagem, cara, bem reta assim para passar para quem está nos assistindo hoje, né? Hoje é o nosso primeiro episódio. Estou muito, muito feliz, né? Primeiro episódio, também, depois de 10 anos e tá participando sonhando com isso. Então eu queria privilegiado aqui, né? Queria que tu fechasse para nós, né, nosso primeiro episódio, uma mensagem assim, né, olhando, né, na câmera, os olhos das pessoas, e olha, não desista. 13 mil volts não matam um homem, um afogamento, 7 paradas cardíacas, né? Isso não para um homem, né? Uma mulher, né, que vê o seu marido ali entre vida e morte, isso não para uma mulher de fé, né? Possivelmente, né? Não sei se teu menino foi lá te ver quando estava lá. Foi me ver, eu fui ver ele 15 dias depois. 15 dias depois. Imagina, possivelmente 15 dias depois. O que essa criança também estava ali já pensando, e possivelmente o coração dela foi, né, cuidado por Deus, mas tua esposa estava ali também, né? Muito importante essa rede de apoio. Então, olha para a câmera lá, e fala com as pessoas, não desista, não desista. Vai lá, dá uma mensagem, quero ver uma mensagem. Assim, essa parte que eu passei da minha vida é uma parte que ela criou uma cicatriz, mas uma cicatriz boa, porque eu lembro do amor de Deus na minha vida. E para aquele hoje que estiver assistindo isso, nosso testemunho aqui, que enfrente com força e vontade, porque Deus ele faz, o processo dele é diferente do nosso. Deus tem um processo na nossa vida o qual a gente nem imagina, independente da situação. O processo de Deus na nossa vida, ele toma uma forma, e ele toma, assim como na minha, tomou uma forma que ele trouxe pessoas a Jesus. Então que essa pessoa que hoje está passando por isso
saiba que o propósito é muito maior do que com ela. É um propósito que a gente não consegue imaginar. Mas, assim, principalmente é fé em Deus. Boa. A fé em Deus. Aquele que realmente é o único nosso Salvador. Boa. Na palavra final, Alexandre. O Alexandre, eu estou chocado. O Alexandre muito feliz, cara, da gente realizar, né, o primeiro passo. O Alexandre é um homem que tem muita experiência por trás das câmeras, né, e hoje ele venceu, né, está aqui na frente da câmera. Eu acredito que nós temos uma história muito boa para contar daqui para frente. Então, Alexandre, é uma honra, cara, ter aceitado o convite da gente estar juntos aqui. Acredito que até a nossa história, né, de amizade, ela parte, né, de lutas e bênçãos, né, lutas e bênçãos. A gente virou amigo, né, entre lutas e bênçãos. E encerrando então o primeiro episódio, quero te convidar, né, quero convidar todos que nos assistiram, né, que estão nos assistindo, para nos seguir em todas as redes sociais, né, a gente vai estar presente em todos. Cada luta é uma bênção. Compartilha, né, todo esse material, tudo que tu está ouvindo aqui, né, com pessoas que tu entende que precisam entender que não podem desistir, né? E se você que está, né, escutando isso aqui agora, não desista, porque pode ser que Deus está na tua vida, aquilo que Ele fez com a vida do Leonardo, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, que é levantar memoriais, né, de superação para influenciar pessoas, né? Pessoas, elas não vão desistir porque a história, né, a gente mudou a história através de algumas atitudes de fé. É isso, Alexandre? Isso aí. Cada coisa que acontece, né, na verdade, existe uma coisa por trás. Né? Eu sempre penso isso. Por pior que às vezes pareça uma situação, eu sempre tento ver qual é o motivo dessa situação, o que está por trás disso. Né? No teu caso, quantas pessoas, além de ti, foram impactadas, né, nesse processo todo, como Deus trabalhou não só na tua vida, mas em pessoas à tua volta, até nos médicos, em todo mundo. Então, que nem tu falou, né, as coisas que acontecem, elas são muito maiores do que a gente imagina, né, e elas têm um propósito. Às vezes a gente ora aí para a gente ter uma mensagem para as pessoas, né, de superação, e a gente não imagina que a resposta dessa oração pode ser alguma luta, né, que a gente tem que passar, né. Então, se você está passando por alguma luta, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, cada luta é uma bênção. Um spoilerzinho da minha esposa é o seguinte: fechou um ano, né, do meu... Agora já também passou 2 anos. Quando fechou um ano, pra te ver como Deus é diferente, eu digo assim, para cada um, né? Ele é especial para cada um. Fechou um ano, eu me acordei de manhã e fui na minha janela. Abri a janela do meu apartamento, 10º andar, fiquei olhando, agradecendo a Deus por aquele ano, por tudo que eu passei, pelas vitórias que Ele me deu. E a minha esposa escutou eu falando. Ela disse assim: cadê minha esposa? Cadê a Renata? Ou assim, aí disse que ela acordou, levantou. Quando ela tentou ir para a sala, ela não conseguiu ir para a sala. Porque tinha uma luz tão forte na sala. E eu falando com Deus, ela disse que eu falava com Deus. E uma luz tão forte que não deixava ela ir para a sala. E ela tentou, insistiu, só que a luz era tão forte que ela teve que voltar para o quarto. Uau. E eu lá, ao natural, falando com Deus. A gente vai ter que colocar agradecendo. A gente vai ter que colocar nos bastidores aí a esposa do Leonardo aí contando uma história. Isso aí vai ter que eu disse, acontecer, né? Ela teve eu tive uma história, mas ela teve uma questão espiritual muito boa e eu acho que vale a pena. Tá, fechou então. Porque vai unir o combo. Vamos colocar em anexo. Vai unir o combo. Fechou então. E pra quem não deu like, dá um likezinho aí. Cada queda, cada chão, uma força, uma lição. Um testemunho real de fé e superação. História
Músicas que tocam o coração, conectando vidas com emoção. Cada luta, uma bênção. Cada dor, uma canção. Pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção. Cada dor, uma canção. Pra nos inspirar, pra gente continuar. Pessoas comuns que impactam vidas, caminhos difíceis, uma saída pra nos fortalecer e nos inspirar a vencer. Cada luta, uma bênção. Cada dor, uma canção. Pra nos inspirar, pra gente continuar. O impossível se torna possível quando a gente entende quem controla o final. Somos prova viva, somos ação de esperança e transformação. Cada luta, uma bênção. Cada dor, uma canção. Pra nos inspirar, pra gente continuar.